Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estou me sentindo quase o Padre Augusto Dantas, né? Nas mudanças aqui, né? Do recolhimento feminino, né? Quase como na Barra, que foi para um lado, foi para o outro, até conseguir parar, até conseguir fazer a capela, até conseguir fazer o centro. Aqui também estamos, né? Tivemos um início muito breve lá no salão paroquial, depois passamos para a capela, né? Lá, Nossa Senhora lá de Santa Isabel, e agora aqui, né? Sei que talvez as mudanças sejam grandes, mas talvez nessa perspectiva deste ano novo que se inicia, também com agora a abertura do colégio, também mais envolto no espírito da obra, talvez esse início aqui seja fervoroso, não só para o apostolado entre as senhoras que vêm, que fazem o recolhimento, mas também essa perspectiva também de ver, né, já as sementes sendo plantadas aqui. E diante disso, vemos também este tema, né, dessa missão do cristão no mundo, né? E aqui se faz um pouco mais ativo, talvez, esse pensamento de vermos que aqui se começa uma nova missão, né? Talvez ajudarmos a gerar essa missão que se expanda, que cresça, né? Como primeiro centro, né? Que foi nos improvisos e na audácia, que também aqui este colégio também o faça e seja uma forma de um início, né, que germine, que cresça. Diante desse início, diante do mundo que se inicia, que deste ímpeto que vá para a frente, uma das coisas que vemos, né, diante da vida é entendermos o que é a nossa vida no mundo. E por isso é bom meditarmos um pouco dos pontos que também apresenta São José Maria, o que é essa espiritualidade da obra, também deste engajamento que somos chamados, né, que é a vida em Nazaré, né, esses 30 anos que Nosso Senhor passou de modo oculto. Mas dentro desses 30 anos temos tão poucos relatos e todos eles longe de Nazaré, né? Os primeiros relatos de Nazaré são da Anunciação, seja São José, seja a Virgem Maria, mas depois tudo passa fora, né? Primeiro, o nascimento de Nosso Senhor em Belém, né? Vemos no Evangelho de São Lucas retratando isso, também na visita dos magos, também em Belém, não ali, né? não em Jerusalém, não em Nazaré, ao contrário, uma distância bem razoavelmente grande. A apresentação do Senhor no templo, pouco depois, ainda bebê, em Jerusalém, uma distância também razoavelmente grande. A perda e encontro do Senhor aos 12 anos, também em Jerusalém. E não temos, de modo direto, a vida pública do Senhor, onde Ele se apresenta de fato, e o relato, né, da sua infância, esse período antes do início do seu ministério em Nazaré. Mas temos alguns relatos da sua vida pública que já nos dão um parecer, né, do que era essa vida em Nazaré. E quais são esses relatos? O primeiro, de saber que para Nazaré Nosso Senhor voltou.
né? Depois de ser apresentado no templo. Depois, também sabemos que São Mateus apresenta, né, uma outra base de relatos, onde após a fuga do Egito ele retornou para lá. Mas diante propriamente da sua vida pública, vemos simplesmente comentários aonde ele, depois visitando Nazaré, na sinagoga, o povo se surpreende e questiona. E também vemos um pouco de como ele agia diante daquilo que ele ensina. Quando vemos, por exemplo, na sua pregação, Nosso Senhor falando, não se coloca vinhos novos em odres velhos, não se remenda uma roupa velha com remendo de roupa nova. Tudo isso ele aprendeu com a sua família. Não há outra explicação, né? É fato que ele é Deus, mas essas coisas práticas ele foi aprendendo ali, né? No seio, Nazaré, com sua mãe, com seu pai. E algo de modo contundente, quando vemos o comentário do povo, é ver que diante da apresentação do Senhor, quando veem, se questionam: não é este o filho do carpinteiro? Uma tradição que se tinha é que os filhos seguissem os seus pais. Então, muito raramente, o filho não seguia a mesma profissão do pai. Era algo que era herdado, né? Hoje a gente tem talvez um paralelo disso, né? O pai que constrói uma empresa quer que o filho continue ela, né? Um pouco, talvez também nesse mesmo enfoque. Nós vemos isso, por exemplo, quando vemos o relato dos apóstolos Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu e que eram pescadores, porque seu pai era pescador. Mas também, ao longo de todo o Antigo Testamento, vemos várias vezes isso acontecer. Quando vemos isso, podemos então, não talvez pegar e digerir uma passagem, mas entrar também um pouco na perspectiva da nossa imaginação e ver como seria esse lar de Nazaré, né? Forçar a nossa imaginação para ver isso, imaginar aquela casa simples, pois vemos que a Virgem Santíssima e São José eram simples, mas a dedicação deles, né? Não tinha de fato muitas pessoas naquela época em Nazaré, sabemos disso diante dos relatos. Nazaré vai aparecer depois, porque era o Senhor, e então a peregrinação para lá fica grande, mas tinham poucas famílias ali, mas ainda assim São José era conhecido, ele é o carpinteiro. Imaginemos qual a dedicação que ele não faz às coisas. Imaginemos como não ficaria limpa a casa pela arrumação da Virgem Maria. Imaginemos também, diante deste empenho e da familiaridade com que aquela família tinha com os demais, porque nesse relato, quando Nosso Senhor fala, eles conhecem bem. Espera, não é Maria sua mãe? Não é Tiago, José, Simão e Judas, seus irmãos, que é uma tradução mais, se formos pegar ao pé da letra, seria parentes, né? Mas não é? Suas irmãs não vivem aqui conosco? Não é ela esposa de fulano, prima, tá com ciclano, prometida em casamento com Beltrano de tal? Ele conhecia a família, era próximo, tinham proximidades. E talvez por isso o espanto deles em relação à grandiosidade que Nosso Senhor apresenta, mas não é esse o foco. O foco aqui é ver aquela família que era próximo de todos e vermos com isso que aquela família que se dedicava às pequenas coisas tem muitos a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar, porque assim como a espiritualidade da obra apresenta esse sentido dos primeiros cristãos, também apresenta desse sentido dessa vida cotidiana, essa vida que se identifica com
a vida escondida do Senhor esses 30 anos. A maior parte da sua vida, Nosso Senhor passou assim, e nos chama a ser assim também, na dedicação ao pouco, ao pequeno, de modo que São José Maria apresenta e forja o pensamento diante desta vida, né? E diz no ponto 708, da vida oculta de Jesus, tens de tirar estas outras consequências, não ter pressa, tendo-as. Quer dizer, antes de mais nada, estar a vida interior. O resto, o apostolado, qualquer que seja ele, é um colorado, uma consequência. O princípio está nessa vida interior. E ver que isso começa aqui, no lar, nas pequenas coisas, sabendo aprimeirar o Senhor. E como fazer isso? Ver que devo aprender a ordenar a minha vida e organizar o meu tempo. Quando fazemos isso, vemos que temos tempo para tudo. Nosso Senhor tinha tempo para tudo. Tinha tempo de atender os demais, tinha tempo de parar, tinha tempo de descansar, de caminhar com os discípulos e ensiná-los, de estar com a multidão. Saber fazer isso também e saber organizar. E vemos, por exemplo, no plano de vida, me recordo uma vez que um padre me apresentava isso e eu ficava, tem razão, né? Dizendo, olha, você quer fazer seu minuto heróico, né? Quer acordar cedo, a hora, então começa a fazer o seu minuto heróico no contrário, a cumprir a hora de dormir. Se você não descansar bem, não adianta. Porque não adianta você querer acordar 5 horas da manhã para fazer as coisas, para começar rezando, se você vai dormir às 3. Ou você não vai acordar, ou se você vai acordar, você vai parecer mais um zumbi soltando impropério para todo mundo. Então, você tem que aprender a descansar. E saber que o nosso corpo pede descanso e saber nos organizar para isso. Eu quero organizar meu dia, então que horas eu vou dormir? Eu vou dormir às 10, então 9 horas da noite eu já não posso estar fazendo muita coisa. Acabou. Não tem mais celular, não tem mais computador. Eu já vou começar uma rotina de desligar. Nosso processador não é que nem de computador que a gente aperta um botão. Ele é mais devagarzinho para desligar, né? Ele vai atualizando, demora um pouquinho até terminar de funcionar e apagar. Então, é saber que eu tenho que diminuir o ritmo, apagar um pouco as luzes. É saber que, de modo principal, para a noite, é melhor do que usar telas que nos aceleram, diminuir. É a hora onde eu vou pegar mais o papel. O papel é importante, tá, gente? O papel é importante. Não é só por causa disso que eu estou usando papel hoje, não. Mas é importante essas coisas, né? Saber nos conhecer e ver, né, que também para ensinar os filhos que é necessário a hora de parar. A primeira coisa, dizia esse padre num curso, que existe humildade em saber parar. Quando eu fico, eu tenho que fazer, primeiro que você não sabe o que você é. A gente tem que, em primeiro lugar, como católicos, como cristãos, querendo dar passos, aprender que eu tenho que ser. Eu não sou o que eu faço. Vocês são mães, são filhas, porque vocês são filhas, não é porque vocês fazem coisas. E ninguém vai tirar esse lugar. Não interessa quando. Mesmo depois da morte, vocês vão ser mãe, você vai ser a esposa, você vai ser a filha. Esse lugar ninguém toma. Porque você é. E devemos aprender a ser, não simplesmente fazer. Então, saber que existe esse grau de humildade, que eu não vou dar conta de tudo num dia.
É bom que eu saiba parar. E sabendo parar e descansar bem, o meu dia seguinte vai começar muito melhor. Eu vou começar muito mais disposto, com mais energia, com mais ênfase, começando a cumprir, por exemplo, o livro heróico. De fato, este padre, de modo particular, dizia: nós temos que ter despertador, não para acordar, mas para dormir. É hora de acabar. Parou, diminuiu, cortou. E depois saber ordenar as demais coisas. Olha, eu tenho a reunião em tal momento, eu tenho tal coisa em tal dia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ok, ordenou o dia, ótimo. Agora entra as partes principais. Espera que eu vou acordar a tal hora. E qual a primeira oração que eu vou fazer? Eu vou entregar meu dia, eu vou rezar o vinho do Espírito Santo, eu vou fazer quais as minhas orações, eu já vou fazer a minha leitura bíblica, que não é maratona. E tem gente que acha que leitura bíblica é maratona, estilo série, né? Não, vou ler um capítulo, aí ler tudo daquele capítulo, não ficou nada na cabeça. Não, é um versículo, de modo que possa ruminar aquilo, de modo constante. Aí depois eu vou ter que me arrumar, vou tomar um café e vou sair, mas eu vou como? Eu vou de carro? Existe uma coisa chamada, assim, ultramoderna, mega power, chamada Spotify. Você coloca lá na meditação e vai na meditação, pronto. Aproveitar o tempo, as brechas. Aí na volta, você já vem rezando o terço. Vai acrescentando, diante desses vácuos de tempo que a gente acaba perdendo para nada, momentos de elevar para Deus. Ao chegar no trabalho, começar por entregar: Senhor, aquilo que eu vou fazer aqui agora no atendimento, aquilo que eu vou fazer em tal momento, que a minha aula, que o meu a fazer, que essa louça, que seja para ti. E vai oferecendo ao Senhor. Esse é o modo de santificar. Aprender a fazer tudo para Deus. E ver que esse fazer, ele já é imbuído de um apostolado. Porque imagine você que vai para o trabalho de ônibus, aí você vai lá, como todo mundo, pega o celular e fica passando infinitamente os rios no Instagram, ou vendo o TikTok, ou vendo sei lá mais o que tem, né? Mas imagina se você começa a maratonar uma outra série que é muito melhor, a série do terço. Aí você vai rezando. Aí aquela pessoa que passa distraída vai chegar assim: o que é aquilo aqui que a pessoa está na mão, gente? Não é um celular? Que coisa de outro mundo é aquela? Aí vai falar: não, é um terço. Poxa, será que eu não posso rezar? Me lembro de certa vez que eu estava vindo, né, da pastoral, né? E naquele ano eu tinha feito um certo propósito, né, de tentar rezar mais de um terço, né? E aí eu me lembro que eu tinha rezado um terço, mas estava voltando, já estava um pouco cansado. Falei: quando chegar lá eu rezo, né? Dá mais ou menos tempo, né? Então em tal momento eu começo a rezar. Aí eu estava com o terço na mão. Aí, não sei porque que eu me distraí com alguma coisa, e aí chegou uma parada, né? Eu vi um menino assim, meio parado, e aí ele passou com o terço na mão, virou para mim e falou: eu rezei por você. Eu falei: pronto, né? Deus dá uns puxõezinhos de orelha de vez em quando. Eu falei: não é isso, eu tenho que dar esses exemplos, de saber rezar. E nós também podemos dar esse exemplo, né? De saber maratonar boas séries, não no celular, né? Mas com as pontas na mão, né? Com essas rosas que podemos entregar, meditar, colocar em empenho. E é um pouco disso, né, que São José Maria fala na talvez mais famosa homilia que apresentou em Navarra, né? Amar o mundo apaixonadamente, ponto 114 das entrevistas de Monsenhor Escrivá, aonde ele diz,
né? Algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que em cada um de nós compete descobrir. E depois apresenta que temos só uma vida. Não devemos ter uma vida dupla. Eu sou de um jeito aqui no recolhimento, na igreja, mas lá fora, não. É uma vida. Eu devo dar esse exemplo, devo buscar a minha vida inteira para Deus. Eu devo aprender isso, este pequeno empenho. E depois completa. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida, em todos os dias, ou não encontraremos nunca. E nunca é nunca, nem aqui nem depois. E encontrar o Senhor se faz assim, sabendo elevar a Ele estes momentos, esses empenhos das pequenas coisas, colocando este acento, que não precisa ser, eu vou colocar um cartaz imenso na sala, não. Mas tendo lembretes, uma pequena cruz, uma pequena jaculatória que se faz. Certa vez, numa meditação, não me lembro qual foi o padre agora, que são algumas que eu escuto às vezes, que dizia, né, que o padre passou assim na porta assim, do seminarista, olhou assim e falou: o que é isso, gente? Que tá uma toalha amarrada na porta. Aí eu falei: não, é porque assim eu me lembro que quando eu entrar no quarto eu tenho que falar uma jaculatória. Então deixa aí que tá bom. Então ter esses pequenos lembretes, né? Colocar talvez o alarme com o sino tocando, né? Esses sinos que tem das igrejas para tá na hora do Ângelus. Saber, sei lá, quando chegar, colocar na gaveta ali do escritório, da onde trabalha, uma pequena cruz assim, para saber que quando chegar ali, se deparar e falar: não, aqui eu tenho que pegar e entregar meu dia, Senhor, que aquilo que eu fizer seja para Ti. Pequenas coisas que elevem. Só pensarmos, né? Imaginemos, por exemplo, São José, diante do seu trabalho, diante do seu ofício, né? Tá certo que ele tinha um bom lembrete, né? Que o menino Jesus correndo pela casa, era fácil dele lembrar de Deus ali, mas imaginemos, né? Como é que era a sua dedicação no seu trabalho, nas pequenas coisas, né? Não à toa, por exemplo, quando tem uma escada, né, que falam que é a escada de São José, não à toa que ela não tem um prego. Toda feita em madeira, mas não tem um prego. É toda de encaixes, mas de modo tão perfeito que nem ranger range. É assim, essa dedicação. Essa dedicação nas pequenas coisas. Fazer o melhor. Imaginemos, por exemplo, a Virgem Maria. Como é que vocês talvez imaginem a Virgem Maria arrumando a casa, fazendo a comida, falando com os outros na rua, indo na venda comprar os alimentos. A dedicação, o carinho, o amor nas palavras. Ter isso também, né? Este empenho nas pequenas coisas. Vemos que a Virgem Santíssima, de todas as criaturas, é a maior e mais venerada. Só que lembremos o que a Virgem Maria era, uma dona de casa. Não foi um religioso, todo cheio de coisa, que é um padre, um bispo, uma freira, uma dona de casa. É a maior das santas. Das criaturas, a mais perfeita, uma dona de casa, que soube se dedicar às pequenas coisas, ao ponto de São Luís Maria Grimão de Montfort dizer que, é um dos que dizem, né? Que se pegar toda a milícia celeste, com todas as graças que podem dar, a Virgem Maria lavando a nossa de casa supera de longe. Diante do amor, diante da dedicação que coloca. Nós também podemos fazer isso.
no empenho às pequenas coisas. Imaginemos, nosso Senhor é Deus verdadeiramente, mas é homem. Verdadeiramente homem. E vemos que São Lucas, para explicitar isso, apresenta, depois que seus pais o encontram no templo em Jerusalém, diz: Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso, sabia obedecer. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça, diante de Deus e dos homens. Ele ia crescendo, ele ia aprendendo, diante da dedicação, do saber escutar, do buscar melhorar, do empenho nas pequenas coisas. Imaginemos depois, ele na carpintaria de São José, fazendo os trabalhos, qual a dedicação que não teria. Também nós devemos aprender a fazê-lo. Aprender a fazê-lo diante das nossas obrigações. Não só as senhoras, mas também os seus maridos, diante dos afazeres eles em casa, sabendo preparar a comida com empenho, não fazendo aquela coisa, não estou fazendo por causa do meu filho, do meu marido, é para Deus. É para Deus que eu vejo no outro. Se eu vou arrumar alguma coisa, vou fazer aqui rapidinho. Não. Nora, uma das numeradas, da primeira numerária, né, auxiliar, certa vez lavando as coisas, São José Maria pegou e falou, encontrou naquelas brechinhas que tem, foi falando, que ainda está sujo, né? Ela foi, desmontou tudo, limpou, comprimou. É isso, ter essa graça de empenhar nos detalhes. Não só fazer, mas este amor nas pequenas coisas. Isso conta. Também, diante dos filhos, está ali para saber a atenção nos deveres, ver o que ele está aprendendo na escola, até mesmo para, às vezes, chegar e falar, isso aqui não vai aprender, não. Isso aqui não, isso aqui é errado. Não, tal coisa, não, isso daqui é assim. Saber corrigir, saber como é que ele se porta à mesa. Como é que ele ou ela, como é que ele fala com os que são da família? Apresenta a verdade, é convicto, tem educação? Ou é um ignorante que não quer saber de nada? Como é que ele fala com os amigos? É alguém que tem empenho por levá-los para Deus, por dar bom exemplo, ou um que vai? Que só quer aprontar, que só quer diversão e curtição? Tem empenho também com o esposo, o noivo, o namorado, estando com ele, né? Sabendo dedicar-se, do mesmo modo como eles devem ser, também, né, ter essa dedicação, o estar junto. Isso também é importante, né? Ter um momento aos dois, a conversar. No dia do casamento, não foi outra coisa que fora prometido, senão continuar este conhecimento. Também no trabalho. Como que eu sou no trabalho, né? Já vem aquela dona chata falar, perturbar meu juízo de novo. Não. Dona fulana, como você ter esse empenho, né? Essa amabilidade. A atenção. O querer fazer as coisas da melhor forma. Da mesma forma com a família, com os amigos. De modo particular no trabalho, infelizmente, pelo empenho, infelizmente, aqueles que são membros da obra, por vezes, são taxados, né? São ricos, não sei o que mais. Mas, para quem alguém daria uma promoção?
Para aquele que busca fazer sempre da melhor forma, ou para aquele que deixa as coisas de lado? Simplesmente faz, mas ter isso, né? Ter esse empenho nas pequenas coisas. Saber dilatar o coração. Saber cumprir as coisas da melhor forma, com primor. Vemos, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, também São Mateus apresenta um paralelo, aonde Nosso Senhor está numa casa, chegam seus familiares, sua mãe, alguns discípulos, e então voltam-se a ele e diz: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Nosso Senhor questiona: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que ao mesmo tempo responde: quem faz a vontade de Deus. Alguns diriam que ele está rejeitando sua mãe, mas na verdade, que grande elogio faz. Pois quem melhor que a Virgem Maria soube fazer tudo de maneira primorosa à vontade de Deus. Tudo segundo a vontade dele. Imaginemos, novamente, né, essa ideia que São Luís Maria de Montfort diz: lavando a louça de casa, tão primoroso que, mais do que todos os santos juntos, e olha que tem santa beça no céu, todos eles juntos, mais que todos os anjos, ela dá mais glória a Deus fazendo a coisa mais simples. Que grande elogio o Senhor lhe faz. Ela verdadeiramente a mãe, a nossa mãe, que está sempre pronta para estar conosco e nos ensinar. Aprendamos com ela, a vida de Nazaré, a termos este empenho nas pequenas coisas, esta amabilidade com os outros, este empenho em fazer e cumprir com detalhes que mostram amor, que nós também possamos fazer, assim como ela, tudo para o Senhor, tudo fazendo com Ele, elevando sempre a nossa oração ao Senhor, por Ele, vendo Cristo no outro e nele. E assim como ela, elevemos sempre ao Senhor a glória que Ele merece, diante dos nossos trabalhos cotidianos. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.